Deus trabalha no turno da noite, capítulo 3. Ele está se lembrando de mim. Salmos 25, 7. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. O time de basquete Caltech da nossa liga pode não ter sido o mais talentoso, mas não se pode negar que era o mais esperto. Portanto, qualquer vitória dos nossos estudantes da faculdade bíblica, os Country Boys, sobre os atletas eruditos da Tech era especialmente apreciada. No primeiro jogo com os sabidos, entre aspas, durante o meu segundo ano, a nossa pequena seleção perdeu só algumas jogadas no primeiro tempo do jogo e tínhamos ainda a outra metade para jogar. Enquanto nos dirigíamos para o vestuário, o instrutor olhou para o banco da Caltech e gritou: Ei, treinador, podemos ver sua súmula, que quer dizer shot chart. Claro, replicou ele e apontou para um dos estudantes que estava sentado sozinho bem no alto da arquibancada. Está com ele. Ei, Mel, disse o nosso treinador. Vá até lá, pegue a súmula com aquele sujeito e a leve ao vestiário. Tudo bem, treinador. Em nosso campeonato, era comum que o treinador planejasse uma estratégia para o segundo tempo, estudando a folha de controle do primeiro tempo, que é essa chamada shot chart. Uma súmula ou folha de controle é um diagrama mostrando cada arremesso feito durante um jogo, quem fez, se marcou ou não. Ela permite descobrir rapidamente quem está jogando bem e quem não está, de modo que possam ser feitos ajustes na defesa. Subi os degraus e cheguei até um sujeito magro com óculos de fundo de garrafa lá em cima. O treinador disse que você está com a súmula, eu falei. Aham, respondeu sem querer nem sequer olhar para mim. Podemos dar uma olhada nela? Ainda não, replicou. Como assim ainda não? Quem era aquele bobalhão para não entregar o que o meu treinador pedira? Quero dizer que eu ainda não acabei de preparar, disse. O que quer dizer como não preparou ainda? Eu estava ficando impaciente e ele também. Olhe, disse ele, ainda não preparei a súmula, está bem? Eu não queria perder tempo escrevendo todos aqueles números enquanto eu apreciava o jogo. Quando o jogo terminar, eu vou sentar-me e lembrar de cada bola, de onde foi atirada no campo, e eu farei um círculo se for um ponto marcado. O aspirante astrofísico olhou para mim com um ar condescendente. Minha memória me dá o luxo de fazer isso. O jogo ainda não acabou, portanto não preparei a súmula, ok? Tem outra pergunta? Meu queixo deve ter caído. Esse camarada era real? Ele estava dizendo o que eu pensava que ele dizia? Seria um embuste? Fui para o vestiário balançando a cabeça. Quanta informação a cabeça de um garoto podia reter? Será que ele guardava mesmo tudo aquilo? Algumas vezes penso que tenho amnésia crônica. Fico feliz quando não consigo lembrar de aniversários. Não, minto. Fico feliz quando eu consigo lembrar de aniversários, feriados e onde eu estacionei meu carro. De vez em quando, a minha esposa Joyce entra na sala com um prato cheio de maçãs cortadas que parecem ter saído da arca. Ron, você por acaso cortou essas maçãs e as deixou em cima da cômoda por alguma razão especial? Ah, eu acho que eu esqueci, não é? Sim, me esqueceu. Nós rimos e, em sua graça e sua bondade, Joyce não acrescenta as palavras de novo. Certas vezes fico pensando sobre mim mesmo. Sou realmente assim, tão esquecido? Será porque estou quase sempre preocupado? Afinal de contas, os computadores podem tratar com todo tipo de informação. Fiquei sabendo que, através de um processo chamado depósito molecular, você pode armazenar toda uma biblioteca do Congresso num pequeno disquete. Até um computador laptop pode operar em vários níveis ao mesmo tempo, reter volumes de informação em sua memória e recuperar um dado específico em segundos.
E eu não consigo sequer lembrar do meu aniversário sem cobrir as paredes do escritório e o espelho do banheiro de notas adesivas numa semana antes do grande dia. Fico impressionado com os sujeitos que lembram dos seus aniversários. Eu fico impressionado com os fãs de esportes que memorizam cada jogada em um campeonato de basquete. Fico impressionado com os computadores do tamanho de meia pizza que podem engolir bibliotecas inteiras. Mas, para falar a verdade, eu fico muito mais impressionado com aquilo que Deus lembra. Ele lembra de tudo. Às 3h11 da manhã, no dia 7 de maio de 64, um pardal fêmea de um olho só expirou sob uma moita a 1 quilômetro do vilarejo de Shea, no condado de Cork, na Irlanda. Ele se lembra? Há 1000 anos, no hemisfério sul do planeta Vênus, um pequeno meteorito aterrissou perto de uma cratera do tamanho médio, deslocando 3 pedras do tamanho de uma bola de gude. Ele se lembra? Em 1952, um homem correndo numa rua molhada em Saginaw, Michigan, perdeu uma moeda e ela rolou para o bueiro e foi engolida junto com a lama. Ele se lembra da moeda, ele se lembra da data da moeda, ele lembra onde ela foi cunhada. E se você quiser saber mais, ele pode dizer-lhe quantas verrugas aquele homem que cruzou a rua tinha nas costas. Este é outro meio de dizer que ele se lembra de tudo o que aconteceu. Ele sabe quando qualquer pardal ou condor, periquito, cai em algum lugar. Ele lembra de tudo que já criou, inclusive eu, meu aniversário e o número de fios do cabelo que ainda me restam na cabeça. Você acha que é grande coisa um estudante da faculdade lembrar de um arremesso no primeiro quarto de um jogo de basquete? Deus lembra de cada lágrima que já correu no canto de seus olhos. Você pode tê-la limpado quando ninguém olhava. Pode ter estado no escuro ou com a porta trancada, não importa. Ele notou cada lágrima e de alguma forma as guardou num frasco bem seguro. Foi isso que Davi compreendeu depois de ser capturado pelos seus inimigos mortais, os filisteus. Davi escreve em Salmos, capítulo 56, versículo 8: Cercastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes a minha lágrima no seu odre. Não estão elas inscritas em teu livro? Minhas lágrimas estão em teu frasco, não estão, Senhor? Tu registrastes cada lágrima em teu livro, não é, Senhor? Tu estás na tua súmula, não, tudo está na tua súmula, não é, Senhor? É verdade, tudo está ali. Outros podem ter esquecido. Você pode ter esquecido, mas não o Senhor. Ele estava ali quando você agarrou-a à beirada do seu berço com as mãos gordinhas e gritou porque se sentia abandonado no escuro. Ele estava ali, no recreio, quando as outras crianças não deixaram você entrar no jogo. Suas costas estavam voltadas de vergonha, mas ele viu todas as suas lágrimas. Ele estava ali quando você não pôde participar do time. Quando seus pais discutiram lá no andar de baixo e você tentou cobrir os ouvidos com o travesseiro. Quando o seu melhor amigo se mudou. Quando o seu bichinho de estimação morreu. Quando a sua avó não se lembrou mais de você. Quando o seu primeiro sonho realmente grande se desvaneceu diante da luz fria do realismo de alguém. Quando o seu namorado trocou você por outro. Quando seu pai quebrou uma promessa. Você pode ter esquecido, mas não ele. A sua vida é um livro totalmente aberto diante do Deus onisciente e ele nunca deixa de examiná-lo. Ele conhece cada palavra que você já pronunciou, cada suspiro que já saiu de seus lábios, cada vez que passou os dedos pelos cabelos, cada vez que seus lábios se curvaram num sorriso. Ele sabe onde você está e o que está pensando e sentindo em cada momento do dia e da noite. O Senhor diz em Isaías 49: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas, ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei.
Perdemos algumas vezes toda esperança e supomos que ele vai se esquecer porque nós nos esquecemos. Todavia, ele se lembra. Ele é onisciente, ele é o Deus que tudo sabe, e ele jamais se esquece das suas promessas, do seu povo. Deus sabe tudo. Ele sabe o que eu estou fazendo, como estou fazendo e por que eu estou fazendo. Ele sabe o que aconteceu ontem, o que quase aconteceu hoje e o que não deve acontecer amanhã. Deus vigia a nossa vida e marca tudo em sua folha de controle celestial. Não sei se ele tem um computador, mas ele vê tudo e não se esquece de nada. Pense um pouco num homem chamado Eric Liddell. O nome lembra você de alguém? Caso lembre, é porque Deus certificou-se de que ele seria lembrado. Em minha mente, foi Deus que tirou o pó de algumas páginas dos anais da história olímpica para lembrar o mundo da fé corajosa de um jovem. Um homem que se recusou a violar as suas convicções cristãs. Liddell, um jovem atleta bem classificado que amava Deus mais do que aos homens e amava as recompensas de Deus mais do que a aclamação humana, se recusou a correr nas Olimpíadas no domingo, por ser o dia do Senhor. Ele foi desprezado, zombaram dele e aparentemente o esqueceram. Mas Deus, não. Deus se lembrou. Ele estava ali. Ele sempre lembra. Uma geração depois de Lydell ter ido para sua casa no céu, Deus usou os recursos e habilidades de Hollywood, o mundo secular do cinema, para relembrar todos da sinceridade do amor de Lydell por Deus. No filme que ganhou o Oscar, Carruagens de Fogo, Lydell foi retratado como um homem que não vacilou ao enfrentar a humilhação do abuso verbal e dos mexericos por trás dos bastidores. Ele tomou posição a favor do princípio, a favor de Jesus Cristo, e Deus se lembrou dele. Deus estava mantendo um registro, ele tinha uma súmula completa, escreveu tudo para que mais tarde pudéssemos ver a história. É claro que a maioria dos servos fiéis de Deus não irá aparecer como estrelas num filme ou num livro. A maioria dos filhos escolhidos de Deus morreu na obscuridade, tais como os heróis sem nome, descritos em Hebreus 2, nos versos 35 a 38. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esses indivíduos não são lembrados na Escritura pelo nome. Ninguém nessa terra se lembra de quem são, mas Deus se lembra. Ele viu cada lágrima derramada por eles. Lembra-se de cada vez que tremeram de frio ou desejaram um gole de água ou sofreram com a perda de suas famílias. Hollywood jamais contará sua história e nenhum deles receberá um Oscar ou será entrevistado na revista Parade. Mas não se preocupe com isso. Deus sabe como honrar os seus filhos. Eu estou disposto a apostar que a recepção da sua volta para casa foi algo como mais que especial a ser apreciado. Nas horas mais sombrias, a pergunta não é quem me conhece, mas quem se lembra de mim? Deus sabe quando quisermos encestar uma bola e não conseguimos. Ele sabe quando trabalhamos ao máximo e falhamos. Ele sabe quando fizemos todo o possível e mesmo assim não ganhamos a partida. Mas Ele tem uma estratégia para o nosso futuro. Ele é um treinador que conhece o resultado do jogo antes dele ser realizado. Algumas vezes desejaria inventar uma pílula da memória que eu pudesse tomar para fortalecer os músculos da minha mente. Você sabe, esteroides para o cérebro. Lembro, porém, então, que servimos um Deus que tem uma memória perfeita, que não comete lapsos, um Deus que sempre se importa conosco e um Deus que lembra para sempre a sua aliança conosco. Essa deveria ser a base para que não nos preocupemos com o resultado de nossa vida. Por quê? Porque estamos sempre na sua súmula celestial.
Deus registrou tudo a nosso respeito em seu livro de lembranças. Ele não esqueceu nada. Espere um pouco, quero dizer isso. Existe algo que ele decidiu esquecer. Foram os nossos pecados, todos eles. Em vista do que o seu filho, Jesus, fez por você na cruz, Deus decidiu afastar completamente os seus pecados de sua mente. O que ele disse a Israel, diz a você e a mim. Em Jeremias 31:34, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Foi por isso que Davi orou confiante no Salmo 25, versículo 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da sua bondade, ó Senhor. Um Deus que se lembra de tudo que é bom sobre nós em seu amor, e depois, em sua misericórdia, lembra de não lembrar de todos os meus pecados? Uau! Esse é um Deus que trabalha nas horas extras. Este é um Deus que trabalha no turno da noite.